abrir a palavra de Deus no Salmo de número 84. O tema do Salmo é saudades do tempo. Assim está escrito na palavra de Deus. Ao mestre de canto segundo a melodia os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolham os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção cobre as primeiras chuvas. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvido ao Deus de Jacó. E olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos valem mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Nem o bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Salmo 84, meus irmãos, é um daqueles conjuntos de salmos que foram descritos pelos filhos de Corá, conhecido na Bíblia como os Coraitas. O Salmo 84 também é um cântico, que é conhecido como o Salmo de degraus, os cânticos que eram entoados durante as peregrinações. Quando todo o povo de Israel se unia para subirem no Santo Templo. Nós sabemos que em Israel, o centro de adoração ficava sobre um monte chamado Monte Sião. Em cima do monte havia o templo de Jerusalém, onde as 12 tribos de Israel se reuniam e subiam para a adoração ao Senhor. E é interessante notar no Salmo 84, ou qualquer outro salmo integral, que a adoração a Deus ela não se inicia no templo. Pelo contrário, a adoração a Deus ela faz parte da vida do crente. É a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o dever principal do homem? É adorar a Deus e gozá-lo para sempre. A adoração ela não é limitada somente a um ato, um momento litúrgico. A liturgia da igreja ela é apenas um exemplo de como deve ser a nossa vida. Porque a vida do cristão é uma vida de orações, de adoração, de súplica, de conhecimento, de aprendizado da palavra. Durante todo o dia e toda a sua vida. A adoração é o momento em Israel, como também em nossa igreja, é o momento que o povo de Deus se une como um só corpo, tendo Cristo por cabeça. E os filhos de Corá, dentro desse entendimento, escreve muitos dos salmos, e o Salmo 84 é um desses salmos que o povo celebra ao irem até a casa de Deus. Não só celebra ao irem à casa de Deus, se unem em procissão e seguem o caminho, subindo 2, 3, 4 dias até chegar em Jerusalém, adorando o bom nome de Deus. E no Salmo 84 existe a expressão do cristão, do homem a quem Deus chamou para salvar, do seu relacionamento para com Deus,
do seu relacionamento para com a casa de Deus, do seu relacionamento com o povo de Deus e da sua caminhada como homem e como mulher de Deus. E em primeiro lugar, meus irmãos, nesse salmo, diferente do que temos escutado de forma muito crescente em nossos dias, nós aprendemos que o cristão deve amar a casa de Deus. No Salmo 84, isso não fica de forma implícita. No Salmo 84, isso tem uma expressão explícita, porque a linguagem ela não é embutida de segredo. A linguagem é totalmente livre para o entendimento daqueles que leem, que o cristão e aqueles a quem Deus chama, ama não somente a Deus, mas ama também a casa de Deus. A linguagem do salmista é essa. Quão amáveis são, na linguagem original, as tuas moradas, Senhor dos exércitos. Nós temos aqui no versículo 1 e 2 um sentimento completo do homem e da mulher de Deus acerca da casa de Deus, e espero eu, meus irmãos, no Senhor, que vocês tenham sentido muita falta de estar com o povo de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, e se alimentando do Evangelho juntamente com o povo de Deus. O salmista, ele não tem a casa de Deus como algo opcional na sua vida, ele não tem a casa de Deus como algo que Deus não deixou para ser servido. Pelo contrário, ele coloca-se com todo o seu ser, a sua admiração e o seu apego, não somente a Deus, mas à casa de Deus, quando ele assim registra no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele ama os tabernáculos de Deus. Ele ama, é amado o tabernáculo de Deus. A casa de Deus é amada pelo seu povo. É o lugar onde nós exercitamos a perseverança dos santos todos juntos, unidos, tendo Cristo por cabeça, conduzindo todo o restante do corpo. Se o salmista entende que ele ama a casa de Deus, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É uma relação de amor, de sentimentos puros para com a casa de Deus. De sentimento muito bom e nobre. Ele ama a casa de Deus. Mas isso não fica somente na vida sentimental do salmista. Existe também uma relação espiritual, quando ele registra no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece nos átrios do Senhor. Observe que o salmista relata que há uma paz de espírito. Ao simples fato de ele adentrar a casa de Deus, a alma dele desfalece. A alma dele encontra sossego. A alma dele se encontra apaziguada, desfalecida nos atos de Deus. Ele tem reações corporais também. Quando ainda no versículo 2 ele narra o meu coração e a minha carne inteira, o meu corpo inteiro, exultam pelo Deus vivo. Exultam. Não é o fato de ele adentrar aquelas belas igrejas, que igreja bonita, que templo maravilhoso, que espaço bom, que lugar maravilhoso. Não, é um lugar onde ele se reúne completamente diante de Deus, as suas emoções, a sua vida espiritual e todo o seu corpo. Adora a Deus. E meus irmãos, a nossa oração essa noite, em primeiro lugar, é que aí onde você está, o seu coração esteja sofrendo até mesmo taquicardia por não poder estar na casa de Deus. Que a sua alma esteja inquieta, não por conta das notícias que nós ouvimos no rádio, na televisão, mas porque você esse dia não está na casa de Deus, com seus irmãos, com o seu Deus, adorando como congregação de Deus, um povo de Deus
seu coração esteja desmaiado de tristeza, porque você não está habilitado nesse momento a estar na casa de Deus. Hoje não são poucos, meus irmãos, os que tentam colocar um segundo entendimento antibíblico em nossas vidas, quando ficam dizendo: Deus não mandou construir igreja, Deus não mandou esse negócio que vocês vivem. Meus irmãos, essas coisas não encontram amparo na casa de Deus. Deus mandou sim construir igreja, sim. Não só mandou construir igreja, mas o povo dele ama a casa de Deus, porque é o lugar onde eles exercitam a plenitude do seu ser com o seu Deus e com o povo a quem ele elegeu. Ele ama a casa de Deus. A alma dele reage ao entrar na casa de Deus. O coração e todo o corpo dele responde positivamente. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos também desse salmo uma certa, não somente desejos de amor, de alma, de corpo inteiro. Mas há aqui também, meus irmãos, difícil de dizer, uma certa inveja do salmista. No templo em Israel, em Jerusalém, havia a figura de uma tribo chamada Levita. Os levitas, eles geralmente é entendido como cantores, a grosso modo no Evangelho. Mas os levitas não se limitavam ao cântico. Os levitas eram porteiros, eram marcedeiros, pedreiros, auxiliares de serviços gerais, eram artistas, eram estudiosos, eram sacerdotes. E essa tribo em particular, Deus deixou para que essa tribo ela pudesse única e exclusivamente servir a Deus. É o ofício sacerdotal. Única e exclusivamente servir a Deus. Quando as outras 11 tribos subiam, que eles iam lá 1, 2 vezes por ano, 3 vezes, nós não sabemos, porque havia uma variação de festas durante o ano. E quando eles chegavam na casa de Deus, quem eles encontravam lá? Os levitas. Os levitas trabalhavam 24 horas para servir na casa de Deus. Os levitas não podiam, inclusive, ter herança. Você já se perguntou? Um dia recente, o diácono perguntou: por que o levita não pode ter herança? Meus irmãos, e a resposta é muito simples. Para que eles não se ocupassem em serviços extraordinários, em serviços particulares. Eles não podiam receber herança, porque eles certamente iriam deixar de servir a casa de Deus para servir os seus interesses particulares. Não podia ter herança. E também não podiam ir para a guerra. A atividade do levita é uma atividade integral. Era uma atividade sacerdotal, integral, na casa de Deus. E isso também é para nós uma observância da palavra de Deus, que aqueles a quem Deus chama para servi-lo por meio sacerdotal deve servir única e exclusivamente a Deus. Hoje existe uma tensão muito forte: se o pastor trabalha, se não trabalha. A nossa posição diante dos irmãos é a de Paulo. Quando a igreja não pode sustentar o ministro, ele realmente tem que fazer tendas. Mas se a igreja pudesse sustentar o ministro, biblicamente ele tem que ser apenas ministro de Deus. Paulo escreveu em Timóteo, capítulo 2, chamando a fortaleza Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele usa ali 3 exemplos em 2 Timóteo, capítulo 2. Mas eu quero me ater somente a um. Quando ele chama a atenção de Timóteo. Timóteo estava no ministério pastoral e estava se envolvendo com outras atividades.
E ao se envolver com outras atividades, Paulo diz assim: o bom soldado não se envolve em negócio dessa vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o regimentou. Quando o povo de Deus subia para Israel, encontrava ali aquele povo 24 horas servindo a Deus, ele tinha uma inveja santa. E concluía que é bem-aventurado esse serviço. O serviço de servir ao Senhor a todo o tempo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, os sacerdotes, aqueles que trabalhavam dia após dia para manter e sustentar a obra de Deus. Eles são bem-aventurados. Se já é bom ir algumas vezes à casa de Deus, é a conclusão do Salmo. Imagine morar todos os dias, trabalhar para Deus, viver para a glória de Deus integralmente. Para Deus, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Mas não é só dessa bondade que o salmista registra na vida dos levitas, não somente dos levitas, mas daqueles que servem a Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e o seu coração se encontra os caminhos todos aplainados. É a visão dos sacerdotes que servem bem, que estão com os caminhos aplainados, são bem-aventurados porque habitam na casa de Deus, são bem-aventurados porque louvam a Deus constantemente, continuamente, são bem-aventurados porque a força do sacerdote de Deus está no próprio Deus. E no coração se encontram caminhos aplanados. Em terceiro lugar, ainda fazendo menção à vida sacerdotal, que é a inspiração para o povo de Deus, mas que não se aplica somente aos sacerdotes. O salmista reconhece que a vida cristã não é uma vida adornada de rosas. A vida cristã não é uma vida adornada de pastos verdejantes, de águas de descanso. O Salmo 23 reconhece muito bem isso, que a vida cristã ela tem os seus momentos de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de alma refrigerada. Mas também a vida cristã ela tem os seus momentos de vale de sombra da morte, a qual o salmista Davi, no Salmo 23, eu não temerei, porque tu estás comigo. No Salmo 84 tem uma outra visão, a visão das calamidades que nós passamos, a visão das tribulações que nós vivenciamos constantemente, a visão de que a vida cristã ela não segue um caminho sempre plano, em pastos verdejantes e águas tranquilas. Às vezes, a vida cristã tem contornos como esse que nós estamos vivendo. Contorno de tribulação, contorno de aflição, contorno de adversidade. Nessa terceira lição, nós vamos perceber como o povo de Deus ele se inspira naquele povo levita, naquele povo que serve a Deus 24 horas, como também lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus nos chama a atentar à vida dos nossos líderes espirituais. O salmista atenta à vida do seu líder espiritual. E a vida do salmista coaduna com a vida dos seus ministros. Quando ele assim descreve: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, cobre as primeiras chuvas, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Passar pelo vale árido, passar pelo vale da sombra da morte. O salmista observa os ministros, os levitas ali, que nem só de tranquilidade, de fazer cântico, de analisar a casa de Deus é a vida de um ministro, nem também é a vida do povo de Deus. Às vezes, somos impulsionados a passar por vales,
Esse vale aqui é um vale segundo a geografia dos degraus. Quando a gente coloca aqui um mapa bíblico e vai estudar sobre esse vale faz parte da caminhada do povo de Deus rumo a Jerusalém. Como também esse vale, ele aparece na nossa caminhada até o rumo à nova Jerusalém celestial, que é o dia da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a desenvolver a teologia do sofrimento à luz da Escritura. E esse salmo aqui, nessa terceira opção, ele nos mostra como passar pelas aflições ou pelos vales áridos. Em outras versões, vale de Baca. Mas quando olhamos ali o mapa bíblico, percebemos que é uma das últimas etapas do caminho que leva as tribos de Israel até Jerusalém. Subir já é difícil. Durante o dia, o calor do sol. Durante a noite, o frio do deserto. E como se não bastasse, ao chegar em Jerusalém, antes um pouco de Jerusalém, esse povo tem que atravessar o vale de Baca, ou o vale árido, ou o vale das balsameiras. Existem algumas interpretações para o versículo de número 6. A primeira interpretação, obviamente que o vale seria uma adversidade naquela caminhada já exaustiva. Ali, meus irmãos, ao chegar no vale de Baca, se você é um murmurador, se você é alguém que realmente não ama Deus, você tinha tudo para desistir da caminhada ali, dizer assim, não vou passar por isso, eu não quero evitar, eu quero evitar esse vale, eu vou voltar para casa. Mas o vale de Baca, o vale árido, ele não era um empecilho para o povo de Deus, porque o povo de Deus atravessava esse vale de Baca para chegar até a casa de Israel e sentir como a maldição dos tabernáculos, a alma desfalecida e o coração e a carne exultante. Eu vou passar pelo vale. E uma das primeiras interpretações que nós podemos ter é que o povo de Deus, ao passar no vale, eles cavavam poços. E os poços eram cheios. E quando passava, deixava ali o manancial. Uma outra interpretação é que o vale de Baca, também chamado Vale das Balsameiras, ela escorria ali um bálsamo, né, pelo seu caule, como é a seringueira. Tinha a impressão de que aquelas balsameiras estavam chorando, estavam lamentando. Mas quando o povo de Deus passava naquele lugar, o povo de Deus dava um outro tom de alegria. Uma vez que o povo de Deus passava em cânticos, uma vez que o povo de Deus passava salmodiando a Deus, uma vez que o povo de Deus passava louvando a Deus, aquele lugar era modificado pela presença do povo de Deus. E isso, meus irmãos, merece a nossa atenção. Nesse momento de isolamento social, inclusive escrevemos uma carta pastoral ontem à igreja, todo mundo está preocupado com o coronavírus, de ser infectado ou de não infectar ninguém, o Covid-19. Mas, meus irmãos, esse não é o único perigo em nossas vidas. Porque em meio ao alastro da contaminação, nós, cristãos e toda a população humana está num ambiente contaminado de outras coisas. Nós estamos num ambiente contaminado de más notícias. Nós estamos contaminados com um ambiente cheio de incredulidade. Nós estamos contaminados, pela má informação. Nós estamos contaminados pelo pessimismo, pelo medo.
medo de uma situação pessoal, medo com a economia. E isso afeta a nossa vida emocional, e isso afeta a nossa vida espiritual. E se você é cristão e não está atentando para essa contaminação, talvez, meu irmão, hoje ou amanhã, por onde você passar, você não deixará o efeito de um homem e de uma mulher de Deus. Você deixará o efeito das balsameiras, de alguém que está triste, de alguém que está pesaroso. Você contamina as pessoas com má informação. Você contamina todo mundo com o seu medo. Você contamina todo mundo com o seu lado do partido político que você faz parte. Você contamina todo mundo. Quando o povo de Deus aqui é distrito, a partir dos sacerdotes também do povo de Deus, e quando aquele povo de Deus passa celebrando a Deus naquele vale que ora era triste, agora se torna um vale de bênçãos, um vale abençoado, um vale onde as bênçãos cobrem na primeira chuva, e a primeira chuva é quando o povo de Deus passa. Assim, meus irmãos, eu convido a você a tomar uma outra postura, a de ser não um contaminador, mas para que você seja um abençoador, para que a sua vida não possa exalar a tristeza daquele vale, mas para que a sua vida possa exalar o bom aroma de Cristo, onde você esteja na sua casa, ou se você vai no supermercado, se você vai no banco, ou se você precisa sair, ir a uma farmácia ou algum outro local, que você não leve a contaminação desse mundo. Você é cristão, você é remido por Deus, você é amado por Deus, você tem todas as bênçãos de Deus. Paulo, no livro de Efésios, esse bendito seja Deus e Pai de Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos bênçãos espirituais enquanto o mundo padece por não conhecer a Deus, enquanto o mundo padece por não ter esperança. Nós passamos nesse momento crítico, assim como nós estamos agora. Todos estão isolados uns dos outros, mas não de Deus. Nós ainda estamos recebendo a graça de Deus em nossas vidas. Nós ainda somos vítimas do amor de Deus, e esse amor de Deus, ao vir ao nosso encontro, nós temos a obrigação de cristão, de povo de Deus eleito, de adorar o Senhor em espírito e verdade, de amar as coisas de Deus, de gozar de todos os benefícios de Deus, mas também de ser abençoadores nos vales de Baca, no mundo onde nós nos encontramos. A igreja, meus irmãos, ela é sal, ela dá o tempero, e o tempero que ela dá é o tempero do céu. Ela é luz, e a luz que ela dá é a luz do céu. São bênçãos que temos recebido que nós não podemos esquecer, e por isso que o culto, mesmo a distância, é importante, porque ele nos faz ressoar em nossos ouvidos os ecos que vêm diretamente do céu para a nossa vida. O povo de Deus passava naquele lugar que outrora era triste, mas agora o povo de Deus passa e tudo muda. Vai passando o vale árido, faz dele um manancial. Mas isso não quer dizer que há uma plenitude de todas as coisas. Em quarto lugar, o salmista revela que é um andar abençoador, mas é um andar também aflito. Subir não é fácil. Versículo 7, vão indo de força em força. É um processo que o salmista encontra para falar da santificação. Vão indo de força em força. Mas mesmo assim ninguém volta. Vão indo, mas ninguém larga o arado. Cada um deles cumpre o seu propósito, que é obedecer o chamado de Deus. Cada um deles aparece diante de Deus. Não aparece na linguagem vulgar que nós ouvimos. Vai para a igreja. Igreja não é parede. Igreja, mas, meus irmãos, igreja é povo unido e reunido. Todos, ou todas as associações que existem sobre a terra, elas têm um lugar de encontro. Porque só a igreja do Senhor não teria.
todos enfrentaram a caminhada. Todos, inclusive no Salmo 121, antes da caminhada, não prepara-se, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Essa é a experiência. Todos aparecem diante de Deus, vão indo de força em força e aparecem diante de Deus. E não somente aparecem para bater o cartão e dizer, Senhor, bati o meu cartão e estou aqui, pelo contrário. Se vão até a presença de Deus para se apresentarem diante de Deus. Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Ele ora, ele clama a Deus, ele suplica a Deus, olha para nós, ó Senhor. Eu não sei, meus irmãos, quantos no dia de hoje afligiram a sua alma por meio do jejum. Mas a todos aqueles que afligiram ou não afligiram a sua alma por meio do jejum, em meio a essa calamidade que nós estamos vivendo, essa deve ser a nossa oração. Olha, Senhor, escudo nosso, ser o nosso escudo dessas tragédias que estão acontecendo no mundo. Contempla o rosto do teu ungido. Contempla a minha vida, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Um dia nos teus atos. É um amor desenfreado, um amor santo, puro, que sobe montanhas, que atravessa vales. Mas o Senhor já deixa registrado que o que importa é estar diante de Deus, em adoração com o povo de Deus. E dizer, contempla o teu povo, contempla a tua casa, contempla o teu ungido. Um só dia nos teus atos valem mais que 1000. É uma maravilha para mim fazer parte do teu povo. E mesmo que havia uma vigilância sanitária no momento do ingresso no templo, se de repente o sacerdote olhasse para um israelita e percebesse que ele tivesse aqui uma mancha no rosto, na mão, que pudesse ser lepra ou alguma doença, obviamente esse homem seria considerado impuro e não iria entrar no templo para adorar o Senhor. Lá mesmo, durante as tribos, ele poderia dizer, olha, eu estou com uma mancha aqui na mão, talvez eu nem entre no templo. Era um controle sanitário do período de Israel. Ou aqui no rosto, se o sacerdote vê, não vai deixar entrar no templo. Mas o texto também fala que existe essa conveniência, mas ele também não está ligado à conveniência. Ele poderia dizer, olha, como eu estou com a mancha aqui na mão ou no rosto, eu não vou, porque, sabe, né, vai pegar em alguém, sabe, né, eu vou subir, vou andar de graça, e chegar lá eu nem vou entrar na casa de Deus. Mas havia um amor tão profundo, intenso, puro e verdadeiro deste salmista, que mesmo havendo o risco de ele não entrar na casa de Deus, ele tem uma proposta designada no seu coração. E a proposta designada no seu coração é que mesmo que eu fique na porta da casa de Deus, mesmo que eu fique no portão, imagina você, meu irmão, ao chegar aqui na igreja, ou chegar na sua igreja, e um diácono ali de plantão olhar para você e dizer, olha, você está com a mancha, você não vai entrar. Você voltaria para casa? Ficaria irado com o diácono? Este homem que escreve o Salmo, ele não prevê esse tipo de comportamento.
Esse homem que escreve, esse salmista que escreve os salmos, ele diz, mesmo que eu não entre na casa de Deus, eu vou dizer algo nesse salmo para você. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. A ligação aqui é de que a não buscar, o não buscar a Deus. A ligação aqui é que a não busca de Deus, ou não ter esse amor por Deus, ou não cumprir os propósitos de Deus para com o culto, significa que certamente já estamos, pelo menos, no mínimo, passeando nas tendas da perversidade. O homem piedoso, o homem ama a Deus, conhece as bem-aventuranças de Deus do seu povo, conhece o efeito do povo de Deus e o rastro desse povo onde passa, e sabe também o seu lugar, mesmo que eu não entre na casa de Deus. Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro assistir o culto online do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, Ele é escudo, Ele dá graça, Ele dá glória, e não sonega nem o bem aos que andam retamente. Ele termina o salmo com uma expressão de amor a Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Jamais será abalado. Nem que não entre na casa, não será abalado. Mesmo que passe no vale árido, não será abalado. Mesmo que tenha que subir montes para adorar a Deus, jamais será abalado. Mesmo que tenha que passar por vales, jamais será abalado. E a nossa oração essa noite é que essa palavra santa e pura proveniente de Deus produza em nós uma fé inabalável. Uma fé que nos faça amar a Deus, amar a casa de Deus e tudo aquilo que é de Deus. E que por onde quer que passamos, ou possamos passar, ou venhamos a existir, que a minha vida, a da minha família, a do presbítero Daniel, que está aqui conosco, e a sua que está aí nos assistindo, deixe um rastro de bênção. Meus irmãos, seja um abençoador. Deixe um rastro de bênção onde você passar. Se abasteça dos recursos do céu. Se abasteça das coisas que vêm de Deus. Declare o seu amor a Deus. O seu amor pelas coisas de Deus. Declare a Deus, declare publicamente, declare para a sua família, declare para os seus vizinhos, declare para todos aqueles que estão ao seu redor que você ama as coisas de Deus, que a sua alma suspira e desfalece, que o seu coração e a sua carne, o seu corpo exultam. Que você tem inveja não é das coisas do mundo. Você tem inveja das coisas daqueles que progridem em Deus. E que você reconhece que a caminhada cristã não é fácil, mas ela produz bênçãos. É um hino de força em força. Mas cada um dos eleitos de Deus irão comparecer diante de Deus na Nova Jerusalém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa. Que o Senhor acampe o seu anjo sobre a sua casa. E que mal nenhum chegue à sua vida. Que o Senhor te abençoe. E toque nos seus lábios com uma brasa viva. Para que você possa proferir as bênçãos que vão encher os poços que foram cavados. Baixe a sua cabeça
vamos orar ao Senhor, rendendo-lhe graça e bendizendo-lhe o nome. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelos tesouros que vieram do céu, Senhor. Pela palavra, Senhor, desse salmo, Senhor, que move a nossa vida em tua direção, Senhor. Que move, Senhor, a nossa vida em direção à tua casa. Que move, Senhor, a nossa vida em direção, Senhor, às coisas do alto, Senhor. Não nos deixa, Senhor, perecer no vale de Baca. Possamos, Santíssimo Deus, exalar, Senhor, o manancial de bênçãos, encher os poços, Senhor. O teu louvor sempre esteja em nossos lábios. As tuas bênçãos sempre estejam em nossa vida, Senhor. E onde quer que um servo teu, Senhor, que se congregue aqui na Pajuçara, em qualquer outro lugar do mundo passar, Senhor, faça renovar, Senhor, o vale árido. Faça as balsameiras sorrirem, Senhor. Faça, Santíssimo Deus, mudanças, Senhor, significativas na sua geografia, onde quer que ele se encontre, Senhor. Santíssimo Deus, seja para nós, Senhor, o nosso escudo, Senhor. Dá graça e glória, Senhor, ao teu povo. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama bênção sem medida em nossa pátria. Suplicamos essas bênçãos, Santíssimo Deus, sabendo que em nada, Senhor, somos merecedores, mas suplicamos todas essas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a igreja eleita do Senhor